Olá, amigos do YouTube! Estamos chegando com mais um Vitrine dos Quadrinhos. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre Tex Willer, tradicionalmente, que toda semana nós conversamos, e vamos conversar sobre um outro personagem de faroeste, que nasceu na editora Bonelli e que passou por algumas outras editoras lá na Itália. Nós vamos conversar sobre Ken Parker, rifle comprido. Vocês vão ver as diferenças e algumas coisas que existem no mundo de Ken Parker. Fiquem com a abertura, com a vinheta, e eu volto daqui a pouco. Agora nós vamos conversar sobre Tex. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre dois pontos de Tex. A publicação Almanac del Oeste, que depois se transformou em Tex Magazine, e como ela é publicada no Brasil. E vamos passar a régua falando de mais três amigos e mais dois inimigos de Tex. Então, inicialmente, vamos conversar sobre Almanac del Oeste. Essa publicação surgiu em 1994, na Itália, foi até 2015 e teve 22 edições. Certo? Eu tenho aqui um brasileiro, já uma publicação que foi depois que se transformou no Tex Magazine. E no Brasil ela sempre foi uma publicação relativamente fina e só com as histórias. Em 2016, a Bonelli transformou o Almanac del Oeste em Tex Magazine, que eu tenho uma aqui. A partir daí, ficou uma publicação mais recheada, com muito mais informações. Então, coincidentemente, eu tenho a mesma publicação, tanto no Tex Magazine italiano, como no Almanac Tex aqui no Brasil. No Almanac Tex aqui do Brasil, existiram outras histórias que foram publicadas aqui no Almanac Tex do Brasil, e que não vieram do Almanac del Oeste nem do Tex Magazine. Agora, uma coisa, infelizmente, que nos chama muito a atenção, vocês podem perceber aqui, é a diferença entre as duas publicações. Infelizmente, a editora brasileira, a editora Mitos, não seguiu como faz a editora Bonelli. Veja, a editora Bonelli publica junto no Tex Magazine uma série de informações, como vocês podem perceber. Infelizmente, na edição brasileira, nós só temos as histórias em quadrinho. Todas aquelas outras páginas repletas de informações e de matérias sobre Tex não vieram para o Brasil. Podemos ver, temos 178 páginas na publicação italiana e 116 na brasileira. Então, infelizmente, nós saímos perdendo alguma coisa. Bom, agora vamos falar sobre os dois inimigos de Tex que ficaram faltando, que são El Muerto, do espanhol, que é o morto. Tem três irmãos, dois são mortos, e esse daí que tem uma cicatriz, o rosto é desfigurado, por isso que ele tem esse apelido de o morto. Ele fica perseguindo o Tex, porque foi o Tex que era assaltantes, né, todos, e o Tex matou os irmãos dele. Então ele fica perseguindo o Tex e tentando matar o Tex. E o outro é La Tigre Negra, o Tigre Negro, que é um príncipe africano, onde os brancos vão lá e conseguem destruir toda a sua riqueza naquele país, e ele acaba vindo para os Estados Unidos com o intuito de se vingar dos brancos. E nos Estados Unidos ele se junta com toda espécie de bandidagem, tentando reconquistar o seu poder, e sempre encontra o Tex para defender, digamos assim, a justiça, e nunca consegue o que precisa. E sobre os amigos, nós temos mais três para encerrar. O Grosjean, que é um trapper, um caçador canadense, que às vezes passa por dificuldades lá no Canadá e acaba chamando o Tex para ir lá, para ajudá-lo em alguma situação que está em perigo. E temos dois agentes da lei, que são amigos do Tex. O Tom Devlin, em São Francisco, e o Nat McKennedy, em New Orleans. Então são duas pessoas da justiça, da lei, dois xerifes, dois representantes da lei, que têm muita amizade
pelo Tex e que sempre que o Tex vai nessas cidades, consegue a ajuda deles para desbaratar ou para resolver alguma situação de gangue, alguma coisa que esteja lá atacando eles naquelas cidades. Bom, pessoal, para o programa de hoje, era isso que nós tínhamos para falar. Fiquem com mais algumas imagens e daqui a pouco nós voltamos para conversar sobre Ken Parker. Vamos conversar agora sobre Ken Parker, que na realidade o nome era Kenneth Parker. Foi uma criação de Giancarlo Berardi, com os desenhos e a criação visual de Ivo Milazzo. Isso aí foi um personagem que foi criado inicialmente em 1974 para uma história única, mas que a partir de 1977 ganhou uma publicação lá na Itália, na editora Cepin, que era o antigo nome da Sergio Bonelli Editora. Então ele foi inicialmente, entre 1977 e 1984, foram publicadas 59 revistas do Ken Parker. Essa foi a primeira série que nós tivemos lá na Itália. Depois, eles começaram a publicar algumas histórias curtas, entre 1984 e 1988, outras histórias. E aí o Ken Parker lá na Itália passou por muitas mudanças. Eles fizeram uma editora própria, depois passaram para Panini, Mondadori. Então teve uma circulação por algumas editoras, depois voltou para Sergio Bonelli. E depois tivemos a publicação da Ken Parker Magazine, que foi a última série da publicação lá na Itália. No Brasil, ele chegou já em 1978, um ano depois da sua publicação na Itália, e através da editora VEC. Aquela série que na Itália teve 59 publicações, da editora VEC foram publicadas aqui 53. Depois, posteriormente, o Clube dos Quadrinhos pegou os direitos de Ken Parker e publicou todos os seus 59 edições da série inicial. O próprio Clube depois começou também a publicar algumas dessas histórias soltas. E a Mitos, no ano de 2000, entre 2000 e 2002, publicou uma série de formatinhos que correspondiam aos Ken Parker Magazine. Agora, o Clube está republicando no mesmo formato que saiu lá na Itália, na Ken Parker Magazine. Então, eu não sei se eu falei, mas o apelido do Ken Parker é rifle comprido, porque a arma que ele usava era um rifle que tinha um cano realmente muito grande. Até eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês verem. Então, aqui a série do Clube, a primeira série que o Clube publicou, inclusive com outros nomes, teve Tapejara, Tendência, uma série de coisas. Então, esse aqui é o último, o número 59 da primeira série. E aqui vocês podem observar que nós estamos exatamente com o Ken Parker com a sua arma. Vocês podem ver que é o rifle comprido. Então esse aqui, o mesmo formato italiano, aquele que nós já vimos em uma série de outras publicações. Podemos perceber a qualidade dos desenhos do Ivo Milazzo, realmente é um artista consagrado, e o Ken Parker é um faroeste um pouco diferente do Tex, porque ele é mais realista, então ele passa por situações de aperreio, enquanto que o Tex é um ranger, um defensor da lei, ele é um cidadão comum, onde o seu irmão é morto por bandidos e ele sai em perseguição a esses bandidos, tentando vingar a morte do irmão. Então ele encontra todo tipo de dificuldades, demonstra daquela época como era perseguir, procurar bandidos e tudo mais. E isso como um cidadão comum, e não como um agente da lei que o Tex usa e que favorece toda a sua tramitação na lei e nas cidades. Aqui eu trouxe outras publicações para mostrar. Todas do Clube. Alguns encadernados que ele fez também. Vocês podem ver, realmente é uma publicação muito bonita. Essa daqui, Até Onde Vai o Amanhecer. De um porte grande, vocês podem ver que é bem maior do que a outra. Tem aqui Os Condenados. Vocês podem observar. Esse aqui foi uma minissérie com 4 volumes. Vocês podem até ver aqui a capa dos outros 3. Excelente publicação, capa dura. Podemos ver algumas imagens aqui da arte do Ivo Milazzo, realmente um desenhista de primeiro nível, conhecido mundialmente. E aqui
nós temos uma Ken Parker Magazine. Eu trouxe essa aqui só para vocês verem o tamanho, porque essa é a única que eu tenho aqui. E pode ver que é bem maior do que as outras. Não é capa dura, é uma publicação comum. Essa é a número 0, que foi apenas promocional de divulgação. Então eu comprei alguma outra publicação e recebi essa aqui. Mas atualmente, aquela série que saiu pela editora Mitos de 2000 a 2002, 18 fascículos, está saindo completa, vai sair completa aqui através da Ken Parker Magazine. Só para ilustrar rapidamente, tem alguns desenhos, algumas coisas, mas gostaria de mostrar mesmo é isso aqui, ó, longo, rifle comprido. Vocês podem ver aqui, perfeito, por que é que o Ken Parker tem o apelido de rifle comprido. Bom, pessoal, encerramos o Ken Parker. Fique com algumas imagens e nós voltamos para o encerramento do programa. Bom, estamos chegando no final desse programa. Então agora nós vamos lembrar todas as campanhas do Cartaz de publicações Bonelli aqui no Brasil. Então agora vamos começar pela editora Grafite. A editora Grafite tem 3 publicações. Natan Neves Gigante, Bradbury 2 e o T. Então, 3 publicações e 3 campanhas separadas. Nós temos a editora Red Dragon. Tem apenas uma campanha e uma publicação. Lucas 1. E temos também a editora 85, que tem uma campanha com 3 publicações. O Dampir 5, o Mr. No 5 especial e o Diabolic. Então, nessa campanha vocês podem comprar os 3, comprar 2 ou comprar um só, da forma que o leitor preferir e da forma que o bolso tiver condições. Isso é uma forma que se tem de ajudar a essas publicações a chegarem no Brasil. Lembro também a campanha do livro Cowboy, do Pedro Mauro, que também está precisando da nossa ajuda. Não é um Bonelli, mas é uma publicação de faroeste, com as 7 primeiras histórias que o Pedro Mauro desenhou entre 1970 e 1971. Todos os links dessas campanhas estão na descrição do programa. E eu vou colocar também uma tela com todos eles no fim. Eu queria agradecer, sempre agradeço às editoras, onde eu pego várias informações, ao Guia dos Quadrinhos, ao Clube Tex Portugal, que sempre nós pegamos algumas imagens também, e a você que está nos assistindo. Então, se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e apertem o sininho para receber as notificações. Muito obrigado e nós voltamos na semana que vem com um novo programa.